Olá, pessoal! Eu sou a Júlia Moncinelli Piccoli, sou acadêmica de Direito e eu faço parte do grupo de estudos Justnaturalistas do canal Resenha Forense, do professor Marcelo. Hoje iniciaremos uma série de vídeos que visam comentar a obra Lições Propedêuticas de Filosofia do Direito, do jurista espanhol Javier Hervada. Esses vídeos são o resultado final e a síntese dos nossos encontros do grupo de estudos dos últimos meses. E com eles, nós pretendemos apresentar a vocês esta obra tão importante para o estudo da filosofia do direito e para a compreensão da realidade jurídica. Aqui faremos uma síntese com comentários a essa obra. Nessa primeira aula, eu abordarei os temas introdutórios da obra, sobre os temas concernentes ao conhecimento jurídico. Aqui, hoje, eu falarei sobre a filosofia e a filosofia do direito, sobre a imanência e a transcendência do direito, onde abordarei as questões do ofício de jurista, do conceito de direito, falarei da lei eterna, da lei natural e da lei humana. Também falarei sobre os níveis do conhecimento jurídico e o método da ciência jurídica. Tudo isso sob a perspectiva traçada pelo autor. Aqui não temos o intuito de esgotar o que Hervada falou em sua obra. Não temos o intuito de esgotar toda a filosofia do direito, mas trazer os temas que achamos mais importantes, mais pertinentes para a apresentação da obra. O objetivo dessas aulas, então, é introduzi-los e incentivá-los a adentrar neste mundo da filosofia do direito, do justnaturalismo, incentivá-los a ir buscar mais e, quem sabe, até mesmo ler a obra de Hervada. Sabemos que muitos que acompanham o canal são graduandos em Direito, muitos já formados, que estão atuando já na área, exercendo seu ofício, e tendo em vista isso, aqui com essas aulas nós pretendemos apresentar o pensamento de Hervada, compreender melhor o pensamento, o papel do jurista, o pensamento do autor sobre o papel do jurista, o mundo jurídico e a realidade jurídica em que estamos inseridos. O objeto de sua arte. A filosofia do direito, já digo de antemão, é o alicerce fundamental que orienta e fundamenta a vida do foro. Ela lança os princípios necessários para o exercício do justo, para o exercício do direito. Como veremos, o justo e o direito são a mesma coisa. Eu iniciarei então esta aula introduzindo o que o autor define por filosofia, para que depois possamos falar da filosofia do direito. Desde os primórdios da existência do homem, ele busca conhecer a si mesmo e conhecer ao mundo em que está imerso, pois tem em si o desejo de atingir o saber o saber fundamental e básico, o saber último, responsável por dar coerência a seu agir e lhe fornecer o sentido de sua vida. O homem busca ao seu redor o sentido, a existência das coisas. Ele aspira à mais plena explicação da realidade que o cerca. E essa tendência ao saber radical e último, essa inclinação à sabedoria, é a origem da filosofia. A filosofia, dessa forma, pode ser definida mais como uma inclinação à sabedoria do que a sabedoria propriamente obtida. Mais essa tendência do homem de conhecer o que o cerca. Hervada define a filosofia como o conhecimento racional de todas as coisas pelas causas últimas e pelos princípios supremos, ou também como o estudo da realidade que tende a conhecê-la em suas últimas causas em seu mais íntimo ser. A filosofia busca então a explicação mais íntima do mundo e do real. Qualquer sistema filosófico, seja qual for, chega a uma revelação do real. Chega a conhecimentos que podem ser considerados como os últimos acessíveis. A filosofia é assim o saber mais importante para o homem, que orienta de forma fundamental sua conduta para a vida. E nisso podemos dizer que a filosofia é a sabedoria, é a tendência à sabedoria.
a filosofia é parte da experiência concreta, da realidade empírica, ou seja, da observação que o homem faz da natureza que o cerca, para, através dessa mesma natureza, captar as suas causas últimas e seus princípios primeiros e mais radicais. Assim, a filosofia parte da experiência sensível e dessa experiência sensível parte para um conhecimento meta-empírico, meta-sensível, que é inteligível e não sensível. Os princípios, os conceitos que a filosofia encontra, que a filosofia chega, eles são inteligíveis. Eles são adquiridos a partir da razão. Mas não podemos tirar esse importante aspecto de que esses conhecimentos filosóficos, eles partem da análise da natureza. Então, o conhecimento filosófico é obtido a partir da observação da natureza. O conhecimento empírico, por sua vez, que obtemos através dos sentidos, é um conhecimento imediato e fenomênico. Já a filosofia é um saber meta-empírico ou meta-científico. Vejamos, então. Levando em consideração, porque eu disse meta-científico, né? Levando em consideração a definição clássica de ciência, que é o conhecimento que se dá pelas causas, a filosofia pode ser considerada o saber ou ciência mais alto e supremo, que fundamenta as demais ciências particulares. As demais ciências particulares da natureza e do homem. Ela fundamenta todas as outras ciências e as direciona aos fins que lhes são próprios. Nesse sentido clássico, então, a filosofia chega a conhecimentos certos e gerais, obtidos por um método e relacionados e unidos entre si por princípios, conceitos gerais e teorias, todos sistematizados. E nisso podemos dizer que a filosofia é ciência. No entanto, a filosofia não pode ser entendida como ciência se considerarmos seu conceito moderno e restrito, para o qual é um conhecimento empírico e fenomênico. Então, a filosofia, como vimos, não é um conhecimento empírico e fenomênico, ela é um conhecimento meta-empírico, então ela não se encaixaria nessa concepção moderna de ciência. Ainda no sentido clássico, nós podemos dizer que a filosofia seria a ciência das ciências. É o saber meta-científico que vai além das ciências particulares e abrange todo o real. Diferentemente das ciências particulares, que têm um objeto específico, o objeto da filosofia é toda a realidade existente. E nisso, nós podemos chamá-lo como a ciência das ciências. Os princípios da filosofia, eles têm uma tendência a ultrapassar a experiência, pois, como disse, são meta-empíricos e acessíveis somente à razão. Quando falamos dessa distinção entre filosofia e ciência, não podemos perder de vista a unidade do real. Não estamos falando de dimensões distintas e apartadas, mas estamos falando de coisas que fazem parte da mesma realidade, da mesma estrutura do real. Porque a realidade é una, é una e composta de uma dimensão material e uma dimensão espiritual. Essa dimensão material, a dimensão empírica, é a natureza, e a dimensão meta-empírica ou espiritual seria o objeto da filosofia, o objeto do conhecimento filosófico. No entanto, não podemos perder de vista que o conhecimento meta-empírico não é acessível a nós a não ser através da experiência sensível, captada pela razão. Uma distinção que o autor traz da filosofia é a filosofia especulativa e a filosofia prática. Enquanto a filosofia especulativa se preocupa com o conhecimento do ser e do próprio conhecimento, que é a gnoseologia, estudando as coisas em sua última instância, a filosofia prática é orientada para o agir e para o fazer, para a ação, a filosofia prática. O que distingue as duas é que a filosofia especulativa termina no puro conhecer, na contemplação.
A filosofia especulativa, ela busca conhecer o que é, ela busca conhecer o ser. E a filosofia prática é a prática que leva ao agir sabiamente. Ela tem por objeto a conduta humana. Seu conceito fundamental não é o do ser, como o da filosofia especulativa, mas o de bem ou valor e, consequentemente, o de virtude. Em síntese do que falei, o princípio do ato de filosofar é a observação da natureza, pois a filosofia parte da experiência para, nessa mesma experiência, captar suas causas primeiras e princípios últimos que regem toda a realidade, que são inteligíveis e não sensíveis. Levando em conta o que disse sobre filosofia, por filosofia do direito, podemos entender o conhecimento da realidade jurídica em suas causas últimas e em seu mais íntimo ser. É exatamente o que disse anteriormente de filosofia, só que com o recorte do objeto da realidade jurídica. A filosofia do direito também é filosofia. Enquanto pela ciência jurídica conhecemos a realidade jurídica por suas causas próximas e imediatas, lembrem do que falamos do conhecimento empírico, como a lei, a jurisprudência dos tribunais, as sentenças judiciais, o costume, os negócios jurídicos, os contratos, por exemplo, as fontes positivas do direito. Agora, estando errada, a filosofia do direito se pergunta o que é o direito e o que é a lei. A ciência jurídica, então, ela pega a lei enquanto posta. A filosofia do direito se perguntará o que é essa lei, né? Quais são suas causas últimas, o que é a justiça, como se divide o direito, que relação existe entre a justiça e o direito. É a função da filosofia do direito e não da ciência jurídica responder a essas questões, as questões mais elevadas e profundas sobre o ser do direito, ou especular sobre os princípios supremos da ordem jurídica. Essa é a função da filosofia e não da ciência jurídica. E para isso, a filosofia faz uso de múltiplos saberes, como a gnoseologia e a lógica, por exemplo, para chegar a esses princípios, a esses conceitos. Mas, mesmo diante dessa multiplicidade de saberes que requer, a filosofia do direito é uma ciência filosófica autônoma, distinta das outras ciências filosóficas, ou outros ramos da filosofia, como a ética, ou a metafísica, ou a política. Porque há na filosofia do direito, apesar dessa multiplicidade de saberes que ela pega de outros ramos da filosofia, há uma unidade formal desses saberes. Eles se unem sob a perspectiva jurídica, sob a perspectiva do jurista. Ela estuda a realidade enquanto jurídica e não como fator político ou ético. A realidade enquanto jurídica, enquanto da perspectiva do jurista. Citando Hervada, a perspectiva jurídica quer dizer a perspectiva do jurista, que se distingue do político ou do moralista, por exemplo. Sendo o jurista aquele que trata do direito na perspectiva de seu cumprimento ou satisfação. O jurista se preocupará, então, com o cumprimento e a satisfação do direito. Partir de uma perspectiva jurídica significa orientar-se para os juristas, e, além disso, para sua utilidade e serviço. É observar a vida jurídica, ou seja, a vida do foro, a dinâmica de satisfação do direito de cumprimento e aplicação das leis, pela perspectiva do ofício de jurista. O saber filosófico do direito, embora necessário para o jurista, não pertence à sua ciência. Isso porque a ciência do jurista, em sentido amplo, é uma ciência que parte do direito enquanto positivado e formalizado. Ele parte da realidade jurídica, isto é, estuda e aplica o direito conforme encontrado nas fontes canais de positivação e formalização. Portanto, encontra sua capacidade intrínseca nas causas e princípios próximos e imediatos. Ele parte da experiência jurídica, a mesma coisa que vimos com a filosofia. Assim, é muito importante entendermos que a filosofia do direito não tem a missão de construir a realidade jurídica ou de realizá-la.
Ela estuda o direito, mas não o realiza. Incumbe a ciência do direito, que é a ciência da conduta humana, o ato de realizar e dar satisfação ao direito. O ponto de partida necessário da filosofia jurídica é a experiência jurídica, a parte da realidade jurídica, assim como a filosofia parte da natureza das coisas. A realidade, tal como se apresenta na perspectiva do jurista. Portanto, não tem ideias por objeto, não tem ideais por objeto, mas realidades concretas que transcendem a experiência. Porque a realidade, como vimos, não é só o empírico, mas tudo o que dela se alcança a partir da experiência. É também o metaempírico. Não se trata de um sistema filosófico construído sobre formas a priori, nem de um produto da razão livre de contaminação com a experiência. E nem o que deriva da filosofia do direito, nem os seus conceitos. Eles são todos fundamentados na realidade, como, por exemplo, o conceito do direito, ou a noção de justiça, como veremos nas próximas aulas, longe de serem formas puras a priori, são conceitos e noções a posteriori. Eles não expressam nenhum ideal, mas o universal realizado no real, particular e abstraído dele, como nos apresenta Hervado. E nesse sentido, a filosofia do direito não é só necessária, como também útil ao jurista, pois enquanto conhece a realidade jurídica em seu caráter radical e último, proporcionando à ciência jurídica seus fundamentos últimos e seus supremos princípios, e nisso podemos observar o seu caráter especulativo, enquanto ela apresenta esses fundamentos à ciência jurídica, ela também é capaz de exercer uma função crítica e avaliativa dessa mesma ciência. E nisso está o seu caráter prático, a filosofia do direito em seu caráter especulativo, dando fundamento, dando base, estabelecendo os princípios necessários da ciência jurídica, e a filosofia do direito enquanto uma função crítica e avaliativa da ciência jurídica, que é o seu caráter prático. Isso significa que a filosofia do direito critica e avalia o fato jurídico tal como esse aparece em suas fontes de positivação e formalização, e fornece à ciência do jurista os conhecimentos científicos básicos e fundamentais, que ela não é capaz de obter devido ao seu estatuto epistemológico, que são as leis, a jurisprudência. Ela não é capaz de obter os seus fundamentos ela própria por isso, porque ela é baseada em coisas imediatas, coisas próximas. Mas esses princípios da filosofia do direito, eles são necessários e fundamentais para conhecer corretamente essa realidade jurídica. Quanto ao ofício de jurista, saber no que consiste o ofício de jurista é fundamental para compreender a filosofia do direito, visto que essa se fundamenta na perspectiva que lhe é própria, na perspectiva do ofício do jurista. Hervada apresenta o ofício de jurista como uma arte ou ciência prática, pois arte nada mais é do que um conhecimento prático, um saber que exige o discernir, exige uma escolha, uma razão. Jurista vem de jus, assim como artista vem de arte. O jurista é quem tem o discernimento do justo no caso concreto. É aquele que sabe discernir o justo do injusto, o direito da lesão do direito. O conhecimento jurídico é um saber para agir e não meramente um saber erudito, um saber por saber. Ele é orientado para a ação. É um conhecimento prático. Saber discernir o direito é uma espécie ou tipo de prudência, pois a atividade jurídica ela depende de duas virtudes basilares que lhe dão fundamento: a justiça e a prudência, que são a base do ofício do jurista. Pois ele não requer somente o ato de dar a cada um o seu, de dar a cada um o seu direito, mas em querer dá-lo, na vontade do jurista de querer realizar o justo.
Ser jurista, então, consiste em declarar o direito, em saber discernir e pronunciar a sentença que contém o justo. É aquela pessoa que aparece diante da atividade jurídica como perito, como especialista, dotado da capacidade do discernimento. Ele é o prudente, o jurisprudente, cuja atividade se realiza no âmbito do saber. O jurista, ele se limita a ditar e aconselhar a conduta que julga correta. Ele não é o titular da atividade jurídica. Ele não é o homem que deve agir em justiça. Ele não é o homem que dará ao outro o que lhe é devido. Ele não é o titular dessa atividade. O jurista, ele atuará estritamente no campo do discernimento desse direito, estritamente no campo do saber. Os sujeitos do ato jurídico, da ação justa, são as partes. As partes são as titulares do direito, elas que deverão dar ao outro o que é seu, elas que, tanto aquela que reclama o seu direito, reclama o que é seu, tanto aquela que deverá dar. Esses são os titulares. O jurista é o perito que determinará o que será dado e quem deverá dar a quem. A jurisprudência, então, nada mais é do que a prudência do justo, pois o direito e o justo e o seu são sinônimos, como veremos mais a fundo, mais detalhadamente na próxima aula desses nossos comentários. Sempre que falarmos aqui, sempre que a Arvada fala de direito, ele está se referindo também ao justo e também ao seu de cada um. O seu, da forma dar a cada um o que é seu, ou dar a cada um o seu direito, o que lhe é devido. Então, o ofício de jurista atua justamente nisso, em discernir o seu de cada um. Portanto, a perspectiva do jurista é a perspectiva da justiça, é a perspectiva do justo, da ação justa. Trata-se de dizer, de declarar o que se deve fazer para dar a cada um o seu direito, no caso concreto, na relação jurídica particular de que trata. Então, o foco da atividade do jurista não é a harmonia virtuosa da pessoa. Ele não visa a realização individual dos envolvidos na ação, mas sim visa a obra da justiça, o resultado social da ação justa. A harmonia social que decorre desse ato de dar a cada um o que é seu é fruto que brota do reconhecimento e do respeito. Quando se dá a cada um o que lhe é devido, restitui-se a ordem das coisas. E é isso sobre o conceito, sobre o ofício de jurista. Agora falarei um pouco sobre o conceito do direito. Quanto ao conceito de direito, Hervado traz como um universal. O que são os universais? Os universais são ideias, conceitos e enunciados que nossa mente elabora, que têm um valor universal. Isto é, ter um valor universal significa que eles são declarados sem exceção sobre todos os entes que abrangem. Por exemplo, ao falarmos de homem, homem é um universal que envolve, que diz respeito a toda a espécie humana, a todos os indivíduos envolvidos, não a um único indivíduo. Quando falamos de homem, pegamos a ideia do ser humano, de todos os seres humanos, do que eles têm em comum, e transformamos no universal homem. É uma operação que a nossa mente faz. Os universais, eles não são captações de fatos. O ser humano consegue chegar a eles através de uma experiência parcial sensível. Por ser um universal, o conceito de direito, ele deve se referir a todos os tipos de direito, assim como o universal homem diz respeito a todos os homens. O conceito de direito também necessariamente deverá se realizar com igual força em todo direito, seja ele natural, seja ele positivo. Então, só é direito aquela realidade a qual convém o conceito de direito. Nem tudo que aparecer como direito o será de acordo com o fenomênico e o metaempírico. Então, para ser direito, aquilo deve se enquadrar, se encaixar no conceito de direito, porque o conceito de direito é um universal que abrangerá todas as espécies de direito.
E vejam que interessante, tanto o direito natural quanto o direito positivo. E nisto respondemos ao positivismo jurídico. Nem tudo o que parece direito será direito. Se não se enquadrar no conceito de direito, não será direito. Também como todo universal, o conceito de direito é metaempírico. Ele penetra além do fenômeno jurídico. Ele ultrapassa a experiência sensível, de modo que não se limita a ser a descrição de uma experiência isolada. Ele ultrapassa essa experiência. O normativismo afirma que o direito é a lei e que a lei é o direito. E Hervada responde a essa questão em sua obra. Afirmar que o direito é a lei e que a lei é o direito significa dizer que a lei é a arte do direito. É a mesma coisa que isso. Significa dizer que o direito é a arte de fazer leis. A Hervada argumenta que as leis elas são responsáveis por ordenar a harmonia da polis. Elas são necessárias para o ofício do jurista. Elas ditam e orientam a conduta humana para o bem comum. Isso, no entanto, trata-se claramente de um fator político, não de um fator jurídico. Então, a afirmação de que a lei é o direito e o direito à lei não é uma afirmação correta, não é uma afirmação feliz. A lei é a ratio iuris, a regra, a medida ou o estatuto do direito. Ela não é o seu objeto, ela não pode ser o próprio direito. O objeto do direito não é a lei. Hervada diz que enunciar o direito requer muitas vezes interpretar as leis, declarar o que a lei diz. Porém, essa função não é terminal. A função do jurista não termina na interpretação da lei. A interpretação da lei é uma função medial, uma função instrumental ao ofício do direito. Não é a sua finalidade, não é a arte do jurista a lei. Com efeito, o jurista interpreta a lei em função de dizer e determinar o justo, enquanto a lei é regra ou medida do direito. Então, ela vem como um instrumento, um auxílio ao jurista. E também como fonte do direito, mas não como seu objeto. O modo de conceitualizar depende da perspectiva adotada. Aqui, adotamos com Hervada a perspectiva do jurista. A partindo da perspectiva do jurista, temos o conceito de direito como sendo aquilo que é o objeto do ofício do jurista. Então, ao questionarmos sobre o conceito do direito, estamos questionando ao mesmo tempo sobre qual é o objeto do ofício do jurista, qual é o objeto da atividade jurídica. E aquilo que é aquilo que o jurista sabe determinar e declarar. O que é isso? É isso que o conceito de direito se questiona. Aí ele traz que o direito ou o justo é, portanto, aquela coisa que, estando atribuída a um sujeito que é seu titular, é devida a esse em virtude de uma dívida em sentido estricto. Aí ele traz alguns pontos quanto ao conceito de direito, dizendo que o direito não é uma coisa, não é a coisa em si, mas a coisa enquanto está relacionada com alguns sujeitos na situação complementar à atribuição dívida. Isso seria o direito. E certamente a coisa é devida ao titular porque é sua. Sem dúvida, o fundamento da dívida, o que fundamenta o dever, é a titularidade da coisa. Porque é sua, é devida a ele, é devida ao titular. Mas para que se produza a relação de justiça, é necessário que se acrescente a condição de coisa atribuída à situação de interferência. Deve haver uma interferência para que haja restituição, para que seja dado a cada um o seu. Nós pressupomos que existe uma situação desordenada em relação a essa coisa, em relação a esse direito, para que ele seja restituído ao seu titular. É uma situação de interferência, em cuja virtude o que interfere não pode ou pode interferir deve restabelecer ou respeitar a situação de não interferência. Então, dar a cada um o que lhe é devido significa ou em restabelecer a situação anterior ao ato lesivo, a situação de interferência, ou em respeitar a situação de não interferência. Logo, o direito é o que, por estar atribuído, é o devido, é o que deve ser dado.
Eis o conceito de direito. Quanto à lei eterna, a lei natural e a lei humana. Hervada distingue em dois momentos o dever do direito, ou a sua obrigatoriedade. O primeiro momento é o dever moral, de realização ou perfeição pessoal do homem, diz respeito à virtude. Esse não será o enfoque do nosso estudo, não é o enfoque da obra do Hervada, pois adotamos a perspectiva do jurista, certo? O segundo momento de obrigatoriedade é o dever jurídico ou social, que diz respeito às exigências da sociedade humana e à ordem e harmonia social. Apesar desses momentos serem tão intimamente ligados, tão intimamente próximos, aqui não trataremos da ordem moral, somente da ordem jurídica, de acordo com a perspectiva adotada, a perspectiva do ofício do jurista. Quando Hervada fala acerca da transcendência e da imanência do direito, é do aspecto jurídico da ordem que está tratando. Fala da sociedade justa e não do homem justo. E essa é uma delimitação importante em toda a obra. Sempre falamos da justiça enquanto seu aspecto jurídico de ordem da sociedade. O ensinamento bíblico, então, agora falando um pouco da imanência, da transcendência do direito, da lei natural, o ensinamento bíblico, conforme traz Hervada, traduz que a lei, o poder e o direito têm seu fundamento primeiro em Deus. Com efeito, na humanidade não há poder ou autoridade legítimos senão aqueles instituídos pela vontade divina, de modo que a obediência à autoridade e às suas leis tem uma lei divina por fundamento de sua obrigatoriedade. O fundamento da obrigatoriedade das leis humanas é a lei eterna, a lei divina. Deus organiza e rege o universo para um fim. Em Deus há uma lei universal, uma lei imutável e eterna, uma lei última e suprema que direciona o mundo, que ordena o mundo, que rege o mundo. A lei natural está inscrita no íntimo de cada ser e é reflexo da lei eterna. A lei natural não é externa a Deus, como algo imanente ou impessoal à divindade que flutua à deriva no universo, como algo externo à divindade, como algo externo a Deus. Não, a lei natural não é isso. A lei natural, a lei eterna, é a vontade e sabedoria de um Deus pessoal, que com sua inteligência organiza e dirige o universo. Assim, a lei divina ou a lei eterna é a suprema regra do universo e a medida de todo ser. O mesmo podemos falar da lei que existe no legislador. Ela é um reflexo da lei divina, pois em Deus existe um modelo da lei natural. A lei eterna é o exemplar imperativo da lei natural. E isso se reflete nas nossas leis positivas, nas nossas leis humanas. Para a filosofia do direito, então, a lei natural tem interesse como norma jurídica. Em outros lugares, tratamos da lei natural como lei moral e enfim. Aqui, para a filosofia do direito, a lei natural tem interesse como norma jurídica, lei para a sociedade. Então, há um núcleo fundamental da ordem e da harmonia na sociedade humana que procede de Deus, porque é natural. Os direitos naturais são, então, uma participação do homem na sociedade, possuída por natureza divina, do domínio divino. Fazem parte do plano divino sobre a ordem e a harmonia fundamentais da sociedade humana. A lei positiva, por sua vez, pertence ao campo social que Deus deixou à livre opção dos homens. É fruto de sua autonomia, de seu arbítrio, de sua inventividade, de sua vontade. É um campo que Deus não legislou com sua lei eterna e sua lei natural. É um campo que ficou ao arbítrio dos homens. A lei humana, ou lei positiva, é fruto de uma escolha legítima dentre várias possibilidades legítimas. Limitadas, por sinal, eles são limitadas porque diz respeito a esse campo que Deus deixou ao arbítrio humano. Mas uma vez que nada há na criatura que não proceda do Criador,
A lei positiva também tem uma base divina e, por isso, é limitada. Não tem uma atuação ilimitada sobre a ordenação do mundo, pois até mesmo o poder de legislar que detém o homem provém de Deus. Hervada diz que a lei humana tem razão de lei apenas enquanto se adapta à razão com retidão, pois só então deriva da lei eterna, só enquanto se adapta à razão com retidão, e portanto só então participa do caráter de lei, pois a lei fundamental fundamentadora, cuja participação dá uma norma índole de lei, é a lei eterna, diz Hervada. Então, só será lei legítima, lei verdadeira, aquela adaptada à razão com retidão, aquela que é conforme e não contrária à lei eterna. Então, podemos concluir com Hervada que a ordenação jurídica é uma ordem em parte dada pelo direito natural, pela lei eterna, e em parte é uma ordem criada pelo homem, pelo direito positivo. Agora, quanto ao conhecimento jurídico, sabemos que o jurista exige um saber. Ser jurista exige um saber, pressupõe um hábito intelectual específico, que é saber, esse hábito intelectual é saber realizar a ordem justa dentro da sociedade. E para que isso seja possível, o jurista precisa estar em posse de alguns critérios, alguns instrumentos e métodos de trabalho, pois sabemos que as questões epistemológicas são basilares em qualquer sistema filosófico. Isso não é diferente com a filosofia do direito e seu sistema. Nós vimos que a ciência do direito, a ciência jurídica, é uma ciência prática, é uma ciência voltada à ação. Enquanto a ciência especulativa visa somente conhecer um objeto e termina sua operação no conhecimento obtido, a ciência prática tem por objeto algo realizável. A prática, a ação, tem a intenção de realizar o seu objeto, como é o caso da ciência jurídica. Dado que cada ciência tem em si o instrumental necessário para atingir a verdade a partir de sua perspectiva, os níveis de conhecimento da realidade jurídica apontados por Hervada são 4. O primeiro deles, o nível fundamental, o segundo, o nível científico, que é a ciência jurídica em sentido estrito, o terceiro, o nível casuístico e o quarto, o nível prudencial. O primeiro deles, o nível fundamental, apresenta-se no plano de abstração próprio do conhecimento ontológico metaempírico. É o que falamos até então da filosofia do direito. Foi o que eu disse até então. Ele é o mais alto e o mais profundo nível do conhecimento jurídico. É necessário e essencial para o conhecimento completo da realidade jurídica quanto à sua realização. O segundo nível é o nível científico. E aqui relembrem o que falamos da ciência jurídica. O nível científico é a ciência do direito, a ciência jurídica em sentido estrito e mais apropriado. É o segundo nível. É caracterizado como um saber fenomênico, um saber imediato, com suas causas próximas. É aquele conhecimento que tende a aprender o objeto em suas causas mais próximas. Hervada coloca, quanto à ciência jurídica, obtida no nível fenomenológico, que ela é um saber e não só uma técnica. Ela é um saber geral, válido sem estar ligada à contingência do singular. Então, ela tem essa característica também de generalidade. Em terceiro lugar, alguns princípios próprios, ela tem alguns princípios próprios da ciência jurídica. A concatenação interna de conhecimentos e a redução à unidade. Então, ela forma um sistema jurídico. E a limitação do conhecimento da realidade jurídica aos fenômenos observados e observáveis. O nível casuístico, que é o terceiro nível, por sua vez, não é ciência, assim como o nível prudencial não é ciência. Os dois primeiros níveis, eles podem ser considerados ciência em sentido clássico, os dois últimos não. O nível casuístico, por sua vez, ele sintetiza as conclusões dos níveis anteriores, dos dois primeiros níveis, a fim de resolver possíveis casos. Agora, o nível prudencial,
ele consiste num conhecimento sintético. Sintético dos 3 níveis anteriores. É a prudência jurídica, é a aplicação do direito. Nele também não existe nenhum grau de abstração ou generalidade. Trata-se do conhecimento realizador, o conhecimento mais imediato, o conhecimento prático, que introduz na existência uma justa decisão organizadora da sociedade. Então, uma sentença judicial, um negócio jurídico, ou a decisão entre as partes, um contrato, estaria no nível prudencial. É o nível imediato, o nível da prática. Não tem caráter científico. Lembrando que cada um desses níveis não encerra em si o objetivo de concretizar e dar satisfação ao direito e à ordem justa. Cada um dos níveis é caracterizado por sua perspectiva peculiar de conceitualizar, uma perspectiva formal de conceitualizar, mas nenhum deles sozinho é capaz de esgotar a totalidade do objeto. Todos eles juntos objetivam a concretude do direito, mas separados, nenhum deles sozinho dá conta de chegar ao objeto, à totalidade do objeto do direito. Ser jurista, então, é estar em posse de conhecimentos do método da ciência jurídica. Quem desconhece não pode ser jurista. Quem desconhece os métodos da ciência jurídica não é jurista, pois, embora possa possuir um vasto conhecimento, não passará de um erudito. O jurista raciocina, ele julga, ele conceitualiza e procede de acordo com um critério, um método específico de sua ciência. Como toda ciência, a ciência jurídica tem um método próprio. Esse método jurídico, ele se distingue das demais ciências pela sua forma típica de elaborar conceitos próprios e pelo modo de obter a ordem social justa, pois se fundamenta na perspectiva do jurista. Por fim, Hervada diz que, e agora citando, fazendo uma citação direta do livro, abre aspas, para exercer com competência, com senso e com conhecimento de causa seu ofício, é necessário que o jurista alcance em um grau aceitável o saber filosófico. Deve conhecer com certa profundidade a filosofia do direito. Isso significa nada menos que refletir sobre o próprio ofício de jurista, sua natureza, seu objeto, seu estatuto epistemológico, como também supõe refletir sobre a natureza e finalidade das leis, cuja interpretação é parte primordial de seu ofício. É isso, pessoal. Muito obrigada.